Antes de enfrentar o Kaido, essa daqui foi a batalha que o Luffy sentiu o verdadeiro peso do novo mundo. Seu adversário era mais forte, mais rápido, possuía 3 tipos de Haki mais apurados do que ele e ainda tinha um controle maior da sua Akuma no Mi. E é em meio a essa diferença insana de poderes entre os dois que o Luffy tinha a difícil missão de deter Charlotte Katakuri, o comandante mais forte dos piratas da Big Mom. Mas como o Luffy conseguiu superar essa diferença enorme de poder de luta que existia entre eles? Chega mais que é nesse vídeo que eu vou te contar detalhadamente como foi a batalha entre Luffy e Charlotte Katakuri. A Obza Haki e o objetivo do Luffy e seus companheiros já tinha se concretizado. Eles tinham convencido o Sanji a voltar ao bando depois de acabar com seu casamento e salvarem os V-Smokes. Porém, ainda faltava uma coisa: fugir de Holy Cake. A questão é que isso não seria fácil, afinal não só a Big Mom estava intensamente raivosa por eles terem acabado com sua festa, como também todos seus filhos estavam irritados com esse feito do Chapéu de Palha. E um desses filhos foi Katakuri, que seguiu o Chapéu de Palha incessantemente. Por mais que o Pedro tinha se explodido para atrasar Perospero, o Katakuri ainda estava no pé deles. Luffy tentou acabar com o Katakuri ali no navio, porém todos os ataques passaram pelo corpo do Katakuri, como se fosse um usuário de Logia. O que deixa o Luffy irritado é que ele está infundindo seus ataques com Haki, o que deveria acertar até mesmo um usuário de Logia. É aí que ele fica ciente de que esse é um dos generais doce igual ao Cracker, um filho da Big Mom que já tinha dado muito trabalho para ele. Por estar diante de um inimigo extremamente poderoso, ele decide que vai para outro lugar com o oponente. E usando sua mente genial, ele infla o braço para segurar o corpo do oponente e em seguida vai segurar a Brulé, a usuária da fruta dos espelhos, onde eles entram numa dimensão espelhada, quebrando o espelho pelo qual eles tinham entrado. E o Luffy dá início à batalha mais épica que ele teria pós-time skip. E é aqui que começamos a luta. Katakuri diz que tem que acabar com Luffy agora, pois sabe que ele tem um potencial para dar trabalho a Mama futuramente. Mas hoje o Chapéu de Palha é mais fraco, mais lento, tem menos experiência com a fruta e o Haki é muito inferior. Luffy não quer saber de nada e já ataca o Katakuri. Porém, ele não consegue acertar e ainda leva um soco na cara. E em seguida ele ativa a segunda marcha e ataca com uma pistola jato. Mas Katakuri colide os golpes e mostra os poderes da sua fruta, estendendo seu braço de maneira similar ao do Luffy. Isso acontece porque ele é usuário da Mochi Mochi no Mi, a fruta do Mochi, que é uma espécie de doce no qual o Katakuri molda e manipula seu corpo, podendo se esticar, se espelhar pelo chão, tudo isso com o controle do Mochi em volta do seu corpo. Luffy continua atacando, o Jeto Pistol, o Jeto Rifle, Bazooka, Machado, todos esses ataques rápidos não conseguem acertar o Katakuri de jeito algum. Para tentar vencer na velocidade, ele ativa sua metralhadora de borracha, mas o Katakuri ativa sua própria metralhadora de Mochi para acompanhar os exatos movimentos desferidos pelo Luffy. E para dar o troco, Katakuri aproveita seus vários braços de Mochi para combar o Luffy com sua própria metralhadora de Mochi. Mesmo vendo que o oponente é mais forte, Luffy volta a atacar, afirmando que a borracha não vai perder pro Mochi. Afinal, seria algo bem estranho, né? Visto que o Mochi é um doce bem molenga. Porém, os golpes novamente não acertam e o Katakuri retruca com 2 chutes no Luffy. Luffy decide que vai usar a terceira marcha e o mesmo ataque que tinha sido efetivo anteriormente, para levar o Katakuri até a dimensão dos espelhos. Mas o Katakuri cria braços do mesmo tamanho e vence o duelo de força. Luffy novamente retorna com o Grizzly Magnum, o ataque com os 2 braços. Porém, o comandante faz os mesmos braços e ainda agarra o corpo do Luffy para ficar arrastando sua cara no solo na dimensão do espelho. Luffy tenta sair dessa situação com um pé gigante, mas o Katakuri retruca com um pé ainda maior, que esmaga o Luffy. Todos achavam que o Luffy estava derrotado, mas ele ainda se levanta e ainda ataca com uma metralhadora de socos da terceira marcha. Mas novamente seu oponente retruca com mais força ainda, acabando de vez com o Luffy. O motivo de Katakuri sempre estar a um passo à frente é porque ele pode ver o futuro. Com seu haki da observação avançado, Katakuri pode ver alguns segundos no futuro, permitindo a ele saber exatamente o que o oponente vai fazer. E para piorar tudo, Brulé e seus irmãos encontram um espelho que dá entrada direta no Sunny, no qual usam para atirar fogo. Luffy encontra um espelho quebrado e entra em contato com seus companheiros, dizendo para eles quebrarem todos os espelhos do navio. E assim, Nami quebra, facilitando para que Luffy lute sem nenhuma outra preocupação. Nesse momento, eles aproveitam para marcar de se reencontrarem em 10 horas na ilha Cacau. No entanto, quando ele estava conversando com seus companheiros por meio desse estilhaço quebrado, Katakuri começa a desferir diversos ataques para cima de Luffy, que chega a cobrir sua boca para que seus inimigos não vejam o que ele está perdendo. Depois de
de tanto apanhar ao ponto de sangrar, eles conseguem segurar um sorriso para dizer que se encontrará com seus amigos mais tarde. E Katakuri provou que está mais forte do que o Luffy, e ele é implacável, nunca foi derrotado por alguém. É dito que suas costas nunca sequer tocaram no chão. Quando ele nasceu, ele se levantou e foi dormir no sofá. É literalmente um homem que vê o chão com desprezo. Ele é sempre nobre, calmo, sério, um homem que beira a perfeição. E é isso que faz dele o irmão mais adorado de todos Charlottes. Katakuri então pega seu tridente que estava dentro do seu corpo e começa a atacar com tudo. A luta está tão fácil que ele chega a perguntar se o Luffy quer no pé ou na mão. E o Chapéu de Palha ainda desvia e tenta manter o combate, mas ainda está tudo difícil. Ele tenta os mesmos golpes de anteriormente, mas nenhum faz efeito. E Katakuri chega a mostrar novamente aquela sua habilidade de intangibilidade. Só que na verdade, isso não se trata de intangibilidade, mas sim da sua velocidade. Já que ele consegue manipular o corpo de maneira similar ao de uma logia, ele usa os seus poderes de visão do futuro para prever e ver onde o inimigo vai atacar. E assim, ele abre um buraco no corpo antes do oponente acertar o golpe, fazendo algo parecido com uma intangibilidade. Luffy já viu que não dá pra que ele seja melhor. Ele não acerta um ataque e quando acerta, o Katakuri se decompõe com o Mochi. O desespero é tão grande que ele tenta roubar o Mogura, o tridente do Katakuri. E esse ato já deixa o Katakuri irritado, mas ele fica irritado mesmo quando Luffy usa os pés pra tocar no Mogura, no tridente, e usá-lo como uma forma de desviar do ataque fatal do Katakuri. Isso deixa ele tão irritado que ele decide apelar para sua técnica mais poderosa, o despertar. Com o despertar da sua paramécia, ele consegue transformar todo o chão e a estrutura ao redor em Mochi. E assim, o campo de batalha é totalmente dominado por Katakuri. E ele pode criar punhos de soco a partir do chão. Pode mover o chão ao seu bel prazer e pode controlar todo o ambiente. E aí que o Luffy deixa de frescura e vai finalmente usar a sua forma mais poderosa, que é a quarta marcha. Porém, já é tarde demais. Katakuri vê o futuro e enxerga o Luffy gritando quarta marcha, o que indica que é uma versão superior das suas últimas formas. E ele deixa claro que em nenhum momento esteve subestimando o Chapéu de Palha. E é por isso que ele vai impedir essa transformação. E ele começa a manipular totalmente em volta para segurar o chão, parede e teto em cima do oponente, fazendo com que o Luffy caia sufocado. E assim, ele sai do campo acreditando que a batalha já está finalizada. Ele aproveita que os cozinheiros trouxeram sua merenda e cria uma casinha de Mochi para comer à vontade, onde inclusive ele se deita no chão e come tudo como se fosse uma criançona. Algo completamente diferente do ser calmo e perfeito que sua família acredita que ele é. E ele faz isso às escondidas. Porém, o Luffy não foi derrotado. Ele na verdade comeu todo o Mochi que estava em cima dele. E mesmo diante do perigo, ele já vem com tudo para quebrar a casinha de Katakuri. E sim, ele destrói a casa e todos ao redor veem o Katakuri comendo, o que é uma desonra para sua imagem. E só pelos cozinheiros terem se assustado com sua boca, o comandante os mata. Katakuri volta para a batalha sedento de ira e já começa usando o seu haki de maneira extremamente ofensiva. E já que seu haki é mais forte do que o do oponente, ele começa a acertar vários ataques. Porém, algo inusitado acontece e o Luffy desvia do ataque e acerta um chute na boca dele. Para quem achou que foi o golpe de sorte, Luffy desvia de novo de um novo golpe. Isso acontece porque o Luffy começou a entender que Katakuri não era mais forte por conta da sua fruta, mas sim por conta do seu haki da observação. Para aproveitar o embalo, aqui temos pela primeira vez a quarta marcha entrando em ação. Aqui, a velocidade do Luffy é extremamente superior à sua forma base, pois ele tem menos ar em seu corpo e fica muito mais ágil. Sim, ele desvia dos ataques do Mochi e acerta um soco que lança Katakuri para longe. Luffy acerta diversos ataques em Katakuri que o fazem ficar bem perto de tocar as costas no chão. E o General Doce ainda estava muito irritado e isso impedia que ele se concentrasse no seu haki. Por isso, ele para, mantém a postura e volta a superar os ataques do oponente como se fosse intangível. Deixando a raiva de lado, ele agora está calmo, o que lhe permite usar o haki da observação perfeitamente. E assim, ele consegue acertar vários golpes do Chapéu de Palha, coisa que nem o próprio Doflamingo foi capaz de fazer. Luffy tenta novamente atacar, mas a questão é que o despertar do Katakuri tem uma vantagem absurda, principalmente pelo fato dele dominar toda a área de batalha com seu despertar. Para piorar tudo de vez, o tempo limite de 10 minutos da quarta marcha chegou ao fim, e o Luffy está impossibilitado de usar o haki por mais de 10 minutos, o que decreta o fim da batalha. Só que no meio da fuga, Luffy encontra algo valioso que nada mais e nada menos que é Brulé.
a dona dessa dimensão espelhada. Luffy, ao ver essa cena, abre um sorriso maldoso e pega ela e foge da dimensão espelhada, deixando o Katakuri ali preso. O pior é que ele cai na exata ilha em que a Big Mom está louca por conta da sua larica enorme, e ele foge não só da Mama, como de seus vários filhos. E eles ficam transitando em vários espelhos e passam por várias ilhas de Holy Cake. E é nesse meio tempo que o Luffy para e começa a analisar como poderá vencer o seu oponente. Então, ele se lembra do seu treinamento com Rayleigh, no qual o seu mentor deixou claro que quanto mais forte for seu oponente, mais forte ficarão suas habilidades. Isso vale principalmente para o seu próprio Haki da observação. E aí que ele se pergunta: será que eu também posso ver segundos no futuro? Então, passando 10 minutos, ele volta ao combate, já pronto para usar o Haki novamente. Ele tenta atacar, mas os golpes são inúteis novamente. Quando o Katakuri lhe ataca, Luffy apenas para e fica calmo, assim como o próprio Katakuri faz, a fim de conseguir enxergar no futuro. As primeiras tentativas são falhas e ele recebe os golpes em cheio. Palmada de Mote, metralhadora de Mote, lâminas de rosquinha e tudo mais. Todos esses ataques são desferidos em direção ao Luffy e acerta ele quando ele tenta aprender a enxergar o futuro. Mas infelizmente todas as tentativas são um fracasso. E aqui temos personagens que serão importantes para a batalha: Charlotte, Flump, juntamente do fã-clube de Katakuri, dizendo que essa batalha está demorando muito e que vai ajudar seu irmão a acabar com a batalha de uma vez por todas. Enquanto ela elabora uma forma de ajudar, Luffy está evoluindo. Ele começa a entender como todo ataque carrega mais intenção. Intenção essa que facilita que ele sinta seu Haki. E assim ele vai progredindo lentamente para que veja um pouquinho do futuro. E assim como o Luffy, eu também consigo ver o futuro vendo que você vai deixar like no vídeo. Já deixa aquele like porque esse tipo de vídeo, resumo de batalhas, dá bastante trabalho. E eu sei que vocês gostam porque essas batalhas são divididas em vários episódios bem picotados. E esse resumo é tudo em um vídeo só. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui no canal tem muitas outras batalhas de One Piece. Bom, e vamos seguir o vídeo. Bom, quando o Luffy começa a ver um pouquinho do futuro, isso permite ele desviar de alguns ataques do Katakuri, o que faz o comandante ficar incrédulo ao ver que o Chapéu de Palha está aprendendo a ver o futuro. Por mais que ainda leve alguns ataques, Luffy mantém essa estratégia, pois a cada golpe que ele consegue desviar, mais seu Haki vai ficando apurado. Só que de repente, Katakuri parte para atacar com seu tridente. E esse golpe poderia ser facilmente desviado, mas o Luffy escorrega e recebe o ataque que rasga a parte lateral de seu abdômen. Katakuri fica irritado ao ver isso, pois estava começando a gostar da luta. Mas é aí que ele percebe que o Luffy só está fraco porque sua irmã atirou nele. Katakuri caminha até sua direção enquanto ela pensa que seu irmão perfeito iria agradecer por ela ter ajudado ele. Mas muito pelo contrário, ele larga todo o seu estilo de vida, corta a lateral do seu abdômen bem na frente dela e revela sua boca e deixa de ser um homem calmo e sério, para se tornar um homem raivoso que grita com sua irmã, dizendo para ela não se intrometer na batalha entre dois homens. Mesmo com todos ali dando risada dele e zombando da sua boca, ele só quer saber de Luffy. Os dois apenas se encaram e colidem pela primeira vez uma pressão de Haki do rei. E essa pressão é tão forte que todos ao redor caem no chão. Agora que está com seu abdômen perfurado, a batalha está igual. Eles vão pra cima um do outro, onde acertam um ataque de cara. E a batalha fica muito mais equilibrada do que antes. E por estar progredindo ao longo da batalha, Luffy ainda não consegue desferir ataques tão potentes quanto o de Katakuri e também não consegue desviar de todos. Depois de apanhar bastante, Luffy diz que tem uma última cartada. Ele sopra ar em seus músculos e usa a quarta marcha. Porém, não é a sua forma Boldman, mas sim a sua forma Snake Man. A Snake Man é uma forma do Luffy na qual ele mantém seu corpo padrão, mas se torna capaz de usar os poderes de borracha da maneira diferente. E para mostrar a diferença, logo no seu primeiro soco, ele ataca um golpe que aparenta ser simples, pois Katakuri consegue desviar facilmente. Mas quando se depara, o mesmo punho que ele tinha desviado agora está de volta, acertando sua cara. Basicamente, a Snake Man, além de ser mais rápida, permite que o Chapéu de Palha mude a direção dos seus ataques de modo retilíneo. Isso causa dificuldades até para Katakuri, pois os golpes são tão rápidos que ele não tem tempo ou percepção para ver o desfecho desse ataque. Luffy finalmente consegue encurralar seu oponente na batalha, que chega ao ponto de virar uma rosquinha para desviar. No final, ele consegue e acerta um golpe no Snake Man. Além disso, o Mote gruda na pele do Luffy, que não consegue escapar. E assim, ele colide o corpo do Chapéu de Palha com o piso, que abre um buraco enorme no chão. Luffy ainda retorna ao combate e eles mantêm uma troca de socos, onde cada
cada um acerta a face do outro. E é no meio dessa troca de golpes que o Katakuri desfere um ataque flamejante que joga os dois para trás com o impacto da explosão. E para contra-atacar, uma metralhadora absurdamente rápida vem em Katakuri, que consegue desviar de todas graças à sua manipulação corporal. E no final ele acerta um chute na cara do Luffy que cai para longe. A batalha está chegando ao final e o Luffy está no limite, mas é óbvio que isso não faz ele desistir. E é no limite das forças que eles se preparam para o ataque final. Katakuri se transforma em rosquinha de novo e vai ao céu para pegar impulso enquanto forma uma bola de rosquinha. Já Luffy tenta dar um soco em que ele seja acertado. No final, Luffy acerta o estômago de Katakuri, enquanto o mesmo acerta a cabeça do Luffy. Luffy cai no chão, perdendo sua quarta marcha. Já Katakuri cai de peito no chão. E depois de alguns minutos, Luffy acorda e vê Katakuri em sua frente, que apenas pergunta se o Chapéu de Palha vai voltar algum dia para enfrentar a Big Mom. E sim, ele vai, porque vai se tornar o rei dos piratas. E após essas palavras, Katakuri cai no chão, dando a vitória pro Chapéu de Palha. Katakuri já não era mais o mesmo que iniciou a batalha. Ele prezava pelo seu título de irmão perfeito. Ele tinha vergonha das pessoas verem ele comendo, principalmente por conta da sua boca. Ele tinha medo de ser quem ele é. Mas graças a Luffy, ele se permitiu mudar e permitiu mostrar ao mundo quem realmente é, apenas para ter uma luta digna contra aquele que se levantava mesmo após apanhar por mais de 85% do combate. E esse é o brilho da batalha entre Luffy e Katakuri, o guerreiro perfeito que nunca foi derrotado, que cedeu para um jovem pirata que tem o dom de fazer os outros ao seu redor se renderem por ele. Além dessa batalha, eu já resumi muitas outras batalhas aqui no canal. Luffy vs Kaido, Luffy vs Doflamingo e muito mais. Batalha do Zoro, do Sanji. Então se inscreve e ativa as notificações para não perder mais nenhuma batalha resumida. Aliás, na tela está passando mais batalhas que eu garanto que você vai curtir. Então clica em alguma delas que você vai gostar porque está tão boa quanto esta. Te espero no próximo vídeo.